Olá, meu nome é Joshua Tolosa, trabalho na comunidade de Maravilha Centro e hoje ministrarei um tempo de reflexão para nós. Você já teve a experiência de comer muito, de sair num rodízio ou estar em casa e ter sido feito aquele prato que você gosta tanto e quando a saciedade já tinha se passado, você continuou comendo e veio até aquela dor no estômago de quem comeu muito? Chegou em casa ou se deitou para descansar e até não estava se sentindo tão bem pela quantidade que havia ingerido de alimento. Mas após um descanso, se recuperou. E após isso, você voltou a sentir fome? Após um dia, após algumas horas, voltou a sentir fome? Ou você já esteve muito ansioso para adquirir alguma coisa? Um bem como um imóvel, como um carro, como coisas materiais? E após comprar isso, após um tempo, essa ansiedade, esse desejo foi se desgastando? Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que dentro do coração humano existe um vazio. Entendemos que esse vazio, ele é do tamanho do próprio Senhor da criação, do próprio Deus. E muitas vezes as nossas atitudes, elas se baseiam em alimentar esse vazio e tentar preenchê-lo. Porém, às vezes o preenchemos de maneiras não adequadas. Por isso, o convido para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 35, que diz as seguintes palavras. Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus está falando sobre ser um pão. E muito mais do que só algo físico que nós nos alimentamos e podemos nos sustentar por um tempo. Ele está falando de algo maior. Ele está falando desse sentimento de ser humano, de querer ser preenchido por diferentes coisas, de buscar em diferentes lugares ser cheio de algo que não nos enche. E Jesus, quando ele diz: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, não terá sede, ele está dizendo: pare de buscar em outros lugares. Eu sou quem vai preencher esse seu coração. Eu sou quem vai te dar saciedade plena. Eu sou quem vai te dar paz à sua alma. E veja, Cristo não está dizendo que Ele vai nos dar o pão, pois nós podemos entender que o pão é as bênçãos que Deus pode nos dar. Mas Ele não está dizendo isso. Jesus está dizendo: Eu sou o pão. Então, muito mais do que olharmos para as bênçãos, nós podemos olhar para quem é o abençoador por trás das bênçãos. Nós precisamos buscar aquele quem tem o poder de dar, aquele quem tem o poder de nos saciar, não porque nós queremos só de maneira humana sermos cheios de bens, mas sim porque nós queremos estar preenchidos com aquele que nos criou desde o início. E Jesus disse esse pão. Trago uma ilustração. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs. Muitas crianças foram pegas em cenários destruídos, encontradas passando fome, passando por muita ansiedade, por muitos problemas e sozinhas. Então pegaram essas crianças e levaram para um abrigo e as acolheram. Mas perceberam uma coisa interessante. Todos eles, por mais que haviam passado fome, ali tinham comida em abundância. Havia uma despensa cheia de comida e todos eles jantavam, eles comiam. Mas ao cair da noite, quando eles se deitavam para dormir, eles não conseguiam dormir. Ficavam inquietos, ansiosos e não entendiam o porquê. Até que um dia um psicólogo deu a seguinte instrução: após a janta, após a preparação para dormir, antes deles dormirem mesmo, dê uma fatia de pão para cada um. O resultado foi imediato.
a ansiedade que eles tinham, a inquietação que eles tinham durante o seu sono, sumiu. Moral da história: eles tinham uma despensa cheia, mas a despensa cheia, ela não traz a paz. Mas o fato deles terem o pão verdadeiro é a mesma coisa que você não olhar para a despensa, mas conhecer quem que é o dono da padaria, o dono do pão. E meus queridos, essa ilustração, ela serve para nos mostrar que buscar Jesus como o nosso pão da vida, que buscar ser cheio de Jesus é isso. É receber essa paz que excede todo entendimento. É receber essa saciedade que nenhum lugar fora dele vai ser possível de ter. Por isso que esteja constantemente buscando mais estar na presença deste Cristo, mais ouvir e ver. Venha aos cultos, participe dos grupos que temos nas igrejas de oração e tudo que temos presente na igreja, mas para que você esteja cheio, buscando e sendo alimentado por esse pão, o pão da vida. Pense nisso. Até a próxima.